Epístola de Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler com vocês agora, mais uma vez, os versos 22 e 23. E eu vou explicar um pouco até o verso de número 26. A palavra do Senhor diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos encha de tua sabedoria, do teu discernimento, da tua paz, para que possamos, Senhor, pela misericórdia do Senhor, compreender a tua boa vontade e a tua palavra, o teu ensino, e o ensino também dos teus apóstolos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo fala no final aqui de cada uma das virtudes do Espírito. Ele diz a seguinte frase: contra essas coisas não há lei. Portanto, Paulo está falando de uma vida no Espírito que tem uma liberdade que vai além da lei. Uma liberdade que nos livra de condenação. Contra essas coisas não há lei é uma poderosa afirmação do apóstolo Paulo, que nos mostra um caminho sobremodo excelente. Todo aquele que tem essas qualidades listadas por Paulo, pertencentes ao Espírito Santo, tem uma vida mais parecida com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada uma dessas virtudes é uma forma do Espírito nos talhar e nos preparar para entender e considerar o ensino de Cristo. De outra forma, é como se estivéssemos falando aqui de uma transformação plena e completa do Espírito Santo. Precisamos lembrar o seguinte, aqui olhando o contexto da carta, para a gente entender por que Paulo vai dizer exatamente essa frase: contra essas coisas não há lei. Paulo escreveu para as igrejas da Galácia para corrigir erros teológicos. Eu preciso lembrar disso. Estavam sendo promovidos por alguns irmãos que eram judaizantes, que insistiam que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam seguir a lei mosaica, fazendo a circuncisão, por exemplo, para serem salvos. E então o apóstolo Paulo vai dizer: não é isso. Ele vai argumentar vigorosamente que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, e não pela observância da lei. Em Gálatas 2, verso 16, ele diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Cremos também em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então o apóstolo Paulo vai dizer que não é pela obediência da lei que encontramos justificação, não é pela obediência da lei que somos transformados, mas é pela obediência a Cristo no Espírito. É por aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aqui no capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, voltar para o judaísmo, voltar para o rudimento da lei, Paulo chama de escravidão. E ele faz essa separação que nós vimos aqui, as obras da carne e as obras do Espírito. Nas obras da carne, ele vai dizer, que nós já estudamos aqui no verso 19 em diante, ele diz que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já disse outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele mostra uma divisão entre o homem caído
entre o homem que vive segundo sua própria concupiscência e as obras daqueles que pertencem a Deus. E ele faz uma lista dessas virtudes que nós estudamos. E ele faz um paralelo que é importante eu entender. Aquele que pertence a Cristo não vive mais nessa antiga vida, mas passa a viver segundo o Espírito de Cristo, que tem essas virtudes, cuja maior delas é o amor. Ele vai dizer aqui no capítulo 5, verso 18, que nós somos guiados pelo Espírito Santo e não estamos mais sob a lei. Fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Chegamos a um estado de transformação que as virtudes do Espírito Santo nos fazem andar em harmonia com a vontade de Deus e não mais com a nossa própria vontade. Ele diz exatamente isso aqui, verso 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não façais o que porventura seja do vosso querer. Como é que eu aprendo a fazer a vontade de Deus? Aceitando Cristo como meu Senhor, sendo justificado por Ele, transformado pelo poder do seu Espírito, e quando as virtudes passam a transformar a minha vida, como nós aprendemos aqui estudando cada uma dessas características da virtude. O que é importante nós entendermos aqui, principalmente, é que nenhuma lei divina ou humana pode condenar ou restringir as qualidades como amor, alegria, paz e mansidão, por exemplo. Nem a lei divina, nem a lei humana condena essas coisas. É por isso que Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Contra aquilo que é bom, não há lei. Características e qualidades que são inerentemente boas, elas refletem a natureza e o caráter de Deus. Portanto, quando vivemos em novidade de vida e os frutos do Espírito transbordam de nós, jamais vamos viver contra a vontade do Pai. Jamais vamos viver contra o outro. Porque aprendemos a lei do amor. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Jamais vamos deixar de agir com bondade, tanto para com Deus, que é bondoso para conosco, quanto para o próximo. Aprendemos a ser bons, ainda que o outro não seja bom para mim. Então é a construção de um caráter da pessoa de Cristo. Em Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vai aprofundar isso. Ele diz o seguinte, a partir do verso 8 de Romanos: a ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E, se há outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o próximo como a ti mesmo. Então o apóstolo Paulo diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo mostra que nós passamos a viver de uma forma, no amor, que cumprimos a lei. Nós cumprimos na pessoa de Cristo, na sua ressurreição, na sua nova vida em nós, no poder do seu Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 1, ele diz: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e rebeldes. De outra forma, Paulo está dizendo assim: a lei condena, a lei diz o que não devemos fazer. Os justos não vivem mais nisso, porque os justos vivem segundo a vontade de Deus, eles não são mais condenados. E eles têm uma vida agora de novidade, uma vida que vive pelo Espírito, uma vida que vive fazendo, ou pelo menos tentando fazer, sempre a vontade de Deus. Esse paralelo que o apóstolo Paulo faz, ele está mostrando que nós passamos a viver em uma outra realidade. Uma realidade agora que é conduzida
pelo Espírito Santo, que transforma a nossa forma de ver o mundo, que transforma as nossas emoções, que transforma os nossos sentimentos e que sustenta a nossa personalidade. Lembra que nós falamos agora na EBD? Deus não transforma a nossa personalidade. Não passamos a ter outra personalidade. Mas a personalidade que temos agora é sujeita ao Espírito. Então passamos a controlar os nossos impulsos. Passamos a viver numa novidade. Então a lei, outrora dada por Deus, tem um propósito de revelar o pecado e a necessidade de um Salvador. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar em Romanos 3. A lei foi dada porque sem lei, como é que eu vou saber o que é erro? A lei é um aio. A lei foi dada para que o homem soubesse ter relação com Deus. Deus dizendo como o homem deveria agir, como ele deveria ser, como ele deveria tratá-lo em adoração, como deveria tratar o outro. Mas o apóstolo Paulo diz assim que a lei é tão boa, tão perfeita, tão justa, porque se assemelha à justiça e à perfeição de Deus, que em vez de conduzir o homem à salvação, condenou. E agora nós precisamos de um Salvador. Então, em Romanos 3,20, ele diz, por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado, do erro, da queda. A condição humana não é diferente, né? A lei que está aí do lado de fora é para não fazermos. É para vivermos segundo a justiça de Deus. E quando quebramos a lei, nós somos presos, não é assim? A lei de Deus não é diferente. A lei de Deus é tão perfeita, tão justa, que nós não conseguimos cumprir e, portanto, estamos condenados. No entanto, diz o apóstolo Paulo, aqueles que andam no Espírito se manifestam e manifestam o fruto do Espírito não estão mais sobre a condenação da lei, porque vivem de acordo com o propósito original a Deus, que é amar a Deus e amar o seu próximo. O Espírito nos faz viver a vontade de Cristo. O Espírito de Deus que habita em nós nos capacita a viver de maneira que cumprimos o verdadeiro espírito da lei. Amar a Deus, o seu Filho, o seu Espírito, e aprender a viver no mundo de tal forma que para com todos eu tenha paz. Para com todos eu não deva nada além de amá-los e viver para a justiça de Deus. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E aí há uma nova implicação na minha vida e uma transformação que ocorre no coração de todos os crentes. Uma nova vida que nos leva, em primeiro lugar, para a liberdade. Nos tornamos livres de nós mesmos. Nós nos tornamos livres do pecado. Como crente, nós somos libertos da condenação da lei e vivemos na liberdade que Cristo nos deu. Se eu antes tinha toda a dificuldade com inimizades, ciúme, ira, discórdia, bebedice ou qualquer outra dessas coisas, o Espírito Santo me deu uma vida nova. Me deu liberdade, me deu poder do Espírito para me libertar dessas coisas e viver em novidade. Então eu parei e não vivo mais para a carne e passei a viver no Espírito, demonstrando o fruto do Espírito de Deus na minha vida diária. Por que eu estou trabalhando teologia hoje? Porque eu preciso entender o que me condenava. Porque eu preciso entender como é que eu me tornei livre na pessoa de Jesus. E eu preciso entender que há uma liberdade e uma nova forma de viver que eu preciso ter na minha vida. Que precisa transformar os meus dias, a minha vida diária. Spurgeon, pregando em Gálatas, nesse texto, ele diz, Charles Spurgeon, onde os frutos do Espírito são manifestos, não há necessidade de lei para coagir ou condenar, porque ninguém vai quebrar a lei. Porque nós vamos fazer aquilo que deve ser feito. Pois a graça de Deus os realiza livremente. Olha que coisa linda. A graça de Deus me ensina a amar, a não matar, a não maltratar, a não ferir a Deus. Então,
ele diz assim: contra tais coisas não há lei, porque eles cumprem a própria essência da lei em seu amor, bondade e autocontrole. Olha que coisa belíssima. No Espírito nós passamos a ter amor, bondade e autocontrole. Aprendemos a ter uma vida justa segundo o Pai, segundo Deus, segundo Cristo, e não mais como nós mesmos. Cada um de nós precisa entender isso e buscar esse crescimento. Há em nós dificuldades. Aqueles que o problema maior é ter paz. Há crente sem paz. Não aprendeu a ter essa relação com Deus de descansar, de confiar em Deus tão profundamente que ainda que os montes se lancem e as águas espumejem, ele esteja tranquilo, porque sabe que Jesus está no barco. Mas essa é uma construção do Espírito. Há aqueles que não conseguem ser longânimos. E cada um de nós precisa aprender dentro dessa caminhada, como disse Spurgeon, Deus nos deu o poder para realizar isso. E eu preciso abraçar essa bênção de tal forma que a minha vida seja transformada e eu viva essa verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Uma outra implicação é que nós vivemos agora a vida pelo Espírito, ou no Espírito. A verdadeira liberdade cristã é viver em harmonia com a vontade de Deus. É isso que o Espírito nos dá. É isso que os frutos do Espírito nos dá. Passamos a harmonizar a nossa vida com a vontade de Deus. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Não é pela força humana, porque nós aprendemos aqui. O domínio próprio segundo o mundo, ele existe. Mas ele existe para o próprio deleite daquele que se domina. Não para fazer a vontade de Deus. Não para submeter ao Pai. O domínio próprio que nós entendemos aqui é que a partir de agora eu tenho um domínio sobre mim mesmo, mas para me submeter a Deus. Não para alcançar todas as coisas que eu desejo. Percebe? Então, quando eu me submeto ao Espírito, eu vivo para que Deus seja glorificado em mim. Quando eu manifesto o fruto do Espírito, eu estou vivendo a vida que Deus me chamou para viver. É isso. Eu vivo uma novidade de vida tão maravilhosa que a lei não me condena mais. Por causa de Cristo que cumpriu. E porque agora eu tenho liberdade para viver o que Cristo me ensinou. E quando eu erro? Quando eu erro, eu me torno repreensível. Quando eu erro, eu deixo para o outro o exemplo negativo. Como é que eu resolvo isso? Eu peço perdão a Deus e me torno irrepreensível de novo. Eu me arrependo. E se eu fiz algo contra alguém, eu vou lá e peço perdão. E aí eu restauro o meu estado segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Somos pecadores, somos caídos e não temos a plenitude do Espírito. Não é pleno no sentido de vivermos absoluta santidade como Jesus viveu. A diferença entre nós e Jesus é que Jesus viveu plenamente e é por isso que ele que nos salva. Ele cumpre a lei e eu sou salvo. E eu vou buscar agora pelo Espírito também viver. Mas eu vou cair, é óbvio. Somos pecadores. Não por vontade, mas por um erro mesmo. Porque o nosso coração, em algum momento, vai se afastar daquilo que Deus quer para nós. Como nós vimos Davi, como nós vimos muitos textos bíblicos de várias pessoas que erraram. Moisés. E a beleza do texto bíblico é, ainda que fossem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pecaram. Mas você tem um que jamais pecou. Quem é? Cristo. O modelo perfeito que nós devemos seguir. João Calvino diz o seguinte, no seu comentário aos Gálatas: Paulo afirma que contra tais frutos do Espírito não há lei. Porque onde o Espírito reina, a justiça é cumprida. A vontade de Deus em sua lei é feita. E não há necessidade de leis externas. A lei não tem poder de condenar quem vive segundo o Espírito, pois o próprio Espírito guia em harmonia com a vontade de Deus.
Aprendemos a viver a vontade de Deus a cada dia. É isso que os frutos do Espírito vai fazer com que façamos. Nós passamos, então, a refletir o caráter de Cristo. Não foi isso que nós estudamos? Em cada uma das virtudes eu dizia assim, essa é uma marca de Jesus, bondade. Essa é uma marca de Jesus, benignidade. Essa é uma marca de Jesus, paz. E eu fui mostrando em Deus, em Cristo, e nós como servos precisamos ter esse caráter refletido no mundo. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, irmãos, nós nos tornamos como Cristo. Em seu amor, em sua alegria, em sua paz, em sua paciência. Em cada uma dessas virtudes, nós vamos aprendendo. Nós aprendemos a dar a outra face, longanimidade. Aprendemos a amar profundamente até aquele que nos persegue. E eu fui mostrando para vocês, em cada uma dessas áreas, Jesus, por exemplo, no domínio próprio, ninguém é maior do que ele. Um bom servo de Deus aprende que em tudo ele se domina, mas ele se domina a partir do Espírito Santo, não pela sua própria força. E por fim, a lei, ela é cumprida no amor. Lembra que eu falei que o amor é como se fosse uma tangerina e a casca, que encapsula todas as outras virtudes. Quando eu aprendi a amar, eu aprendo a ser longânimo. Quando eu aprendo a amar a Deus, eu aprendo a ter paz e ter confiança nele. Cada uma dessas circunstâncias tem a ver com esse amor, porque a lei se resume, segundo o ensino de Cristo, em amar a Deus e amar o próximo. Então, tudo se cumpre no amor. Quando eu vivo no Espírito, eu passo a cumprir a lei no sentido de amar a Deus profundamente e temê-lo. E quem me dá isso é o Espírito Santo. Quem me faz suportar o que tropeça, quem me faz dar o ombro para carregar o que está, sabe, com o joelho fraco, é o amor do Espírito Santo. Essa é a maior expressão do amor de Deus em ação. Nos livra de toda e qualquer condenação. Se fizer o bem, não é certo que eu serei para contigo? A quem Deus disse isso? A Caim. E Caim, odiosamente, não ama a Deus, não o obedece e mata o seu próximo. Perceba que nesse único instante, você tem as virtudes todas que ele não tinha, você tem o temor que ele não percebe, e o amor ao próximo não existe. Só a si mesmo. Quando estudamos a verdade de Deus, nós passamos a entender profundamente que Deus nos chama para o bem, para uma vida nova, para uma vida de disposição, para uma vida de alegria, segundo Cristo. Eu encerro esse estudo dizendo o seguinte: olha como Paulo mostra que nós agora vivemos uma vida completamente nova. Ele diz no verso 24, os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne. A minha carne morre e eu passo a viver no Espírito Santo. A minha carne morre com as suas paixões e concupiscências. As paixões do mundo, as paixões do meu coração, as minhas vontades que vão de encontro à vontade de Deus, a concupiscência lá atrás de Eva a olhar para a árvore e a ter o desejo de possuir aquele conhecimento que só pertence a Deus, percebe? E tantas outras concupiscências que nós temos no mundo, o Espírito Santo nos livra. Então o apóstolo Paulo diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, a nossa carne morreu e agora nós passamos a viver no Espírito para fazer a vontade de Deus. E ele faz um final aqui que é interessantíssimo. Ele diz assim, olha, não nos deixemos possuir de vanglória. Agora você vive no Espírito, agora você vive uma vida nova, agora você consegue ter domínio sobre isso. Não se encha por causa disso. Não se soberbeça, não se vanglorie, porque você consegue viver uma vida justa. Olha que lindo.
mas sejam humildes, é isso que ele está dizendo. Tenham humildade. Não provoque uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, não se comparem. Vivam a sua própria vida, cresçam a cada dia nessas virtudes, para a glória não sua, não para a vanglória, mas para a glória de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. O apóstolo Paulo encerra dizendo que a nossa liberdade está além da lei para a glória de Deus, para a glória de Cristo. E o que nós temos que fazer, irmãos, é permitir que o Espírito Santo produza os seus frutos em nós. Orar, se submeter, viver de maneira que esteja em plena conformidade com a vontade de Deus. Todos os nossos dias. De forma que essa vida nova, essa vida agora no Espírito, permita que Deus molde o caráter, a imagem de Cristo em nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O caráter de Cristo vai ser moldado em nós. E nós vamos começar a andar nas pegadas do Senhor. E passaremos todos os dias a viver em liberdade, em amor e em santidade, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Porque aprendemos, Senhor, agora, que os frutos do Espírito nos ensinam a viver segundo Cristo. Que o Senhor nos deu liberdade, mas que essa liberdade é limitada pelo amor, Senhor. Pelo amor a Deus. Aprendemos, ó Deus, a amar o próximo, a amar ao Senhor. E te pedimos, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos auxilie a viver no Espírito, a andar no Espírito, como lemos, como estudamos aqui hoje, ó Pai. Nós sabemos que não temos mais condenação, Senhor, agora em Cristo Jesus. Obrigado por esse estudo, obrigado por esses dias, Senhor, em que nós aprendemos e mergulhamos em cada uma dessas virtudes. Faz com que elas cresçam em nós, Senhor. Molda em nós o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esses dias, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo, as suas virtudes, sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês e te dê uma boa semana em nome de Jesus. Amém.